Pessoal, nós, nas nossas aulas de ciências, nós estamos estudando sobre a reprodução dos animais. Vimos diferentes tipos de reprodução, da onde eles vieram, né? Como que acontece essa reprodução, que é uma diversidade, a reprodução bissexuada, que é aquela que precisa de um macho e de uma fêmea, de espermatozoides e de óvulo. O encontro das células reprodutoras femininas e masculinas é chamado de fecundação. Por exemplo, um cachorro e uma cadela juntam os dois para formar um novo cachorrinho, assim é a reprodução da espécie. Mas também tem dimorfismo sexual. Lembra que nós falamos que diferenças físicas marcantes entre machos e fêmeas? Por exemplo, o pavão, aquele que você vê no zoológico, bem bonito assim, é o macho. E a pavoa, ela não tem aquelas penas coloridas bonitas, ela tem cor amarronzada assim, certo? Então, são animais com características que diferenciam o macho e a fêmea bem claros, assim, bem presentes, certo? E hoje nós vamos estudar sobre reprodução por partenogênese, olha que nome difícil, brotamento e fragmentação. O que é reprodução por partenogênese? Tipo de reprodução em que o óvulo da fêmea gera filhote sozinho, sem a fecundação, ou seja, sem a participação do macho. Exemplos de fecundação dessa forma são as abelhas, as pulgas d'água, os afídeos, alguns lagartos, salamandras, na maioria dos casos, a partenogênese é eventual, certo? Ou seja, ocorre a reprodução sozinha, somente com o óvulo da fêmea, não precisa de um macho, ok? Então, grave isso aí. Isso acontece com certas espécies de vermes e insetos crustáceos também. As abelhas, por exemplo, reproduzem-se dessa forma. Os zangões são gerados por partenogênese. O zangão, que é o macho, ele é gerado por partenogênese, apenas com o óvulo da fêmea. Não precisa da união do macho e da fêmea para gerar uma nova abelhinha ali, certo? Vamos para o próximo, reprodução por brotamento. Como assim, gente? Por brotamento é só nas plantas. Será que existe isso nos animais também? Existe sim nos animais também. Olha só, reprodução por brotamento, embora seja muito comum nos vegetais, o brotamento também é utilizado como modo de reprodução de alguns animais. Veja a imagem a seguir que representa o processo reprodutivo da hidra. Hidra é um pequeno animal que vive na água doce. Ela pertence ao mesmo grupo das águas vivas. Você já foi na praia na época de chuva e você viu alguma água viva? Então, é da mesma família ali, das anêmonas e dos corais. Uma hidra adulta produz um pequeno broto que cresce, separa-se do corpo da mãe e passa a viver sozinho. Então, ela se reproduz ali sozinha. Nasce um brotinho que forma um novo ser, uma nova hidra, certo? Reprodução por fragmentação. Reprodução por fragmentação, o corpo do animal se divide em vários pedaços e cada um deles pode formar o indivíduo completo. Por exemplo, olha esse animalzinho aqui, ó, a planária. É um pequeno verme. Aqui ela está inteira, depois ela é dividida em 4 partes. E dessas 4 partes, gerou 4 novas planárias. Hidras se reproduzindo por brotamento, as hidras alcançam o máximo de 1,5 centímetros de comprimento. Falando da hidra, né? Aquela por brotamento. E por fragmentação, então, aí um exemplo é a planária, certo? Na atividade da página 160, a estrela do mar é outro bom exemplo de ser vivo que se reproduz por fragmentação, ou seja, cai uma parte dela, daquela parte que caiu, nasce outra. A espécime apresentada ao lado tem um formato muito interessante. Um dos braços dele é muito grande, fato que o torna semelhante a um cometa. Considerado o método reprodutivo das estrelas do mar, explique a forma incomum do animal mostrado nessa foto. O que está acontecendo aí nessa foto? O que aconteceu? A estrela do mar perdeu um dos braços. O braço perdido está formando uma nova estrela. Essa é a característica da reprodução por fragmentação, certo?
Relacione as colunas. Reprodução bissexuada, partenogênese, brotamento e fragmentação. O que é, então? Vamos lá, ó. Fragmentação são vários pedaços do ser vivo que se regeneram, cada um produzindo um indivíduo completo. Reprodução bissexuada, que ocorre o quê? A fecundação precisa de células sexuais femininas e células sexuais masculinas. Filhote cresce a partir do corpo da mãe, o brotamento, certo? Tem lá um animalzinho, a hidra, nós demos de exemplo, nasce um brotinho do lado dela, ela sai ali do corpo e forma uma nova hidra, certo? Os filhotes nunca têm pai, apenas mãe. É o que, então? É a partenogênese, né? Partenogênese, que só precisa ali da célula feminina da mãe para produzir o novo filhote. Os filhotes sempre têm pai e mãe, que é reprodução bissexuada também, certo? Observe as imagens e responda as questões. Olha ali, gatinho, daí o gatinho com muitos gatinhos, muitos filhotinhos. Ali o lagarto e 3 lagartos. Um lagarto apenas, depois 3. O que acontece? A imagem 1 e 2 indicam que macho e fêmea e adulto se reproduziram, certo? Qual o tipo de reprodução representado nas outras imagens? Partenogênese. Por quê? Bissexuada, que é ali dos gatinhos, combinação de características de 2 indivíduos, um gato fêmea e um gato macho, certo? E a partenogênese, lembra que nós vimos que precisa só apenas do quê? Somente da fêmea para gerar um novo indivíduo, ok? Então, pessoal, vamos relembrar. Partenogênese é aquele processo de reprodução que precisa apenas da fêmea. Bissexuada é o quê? Precisa do macho e da fêmea, certo? Fragmentação. O que é fragmentação? Reprodução por fragmentação. Um animalzinho, ele se dividiu ali, foi cortado ali em 4 partes e vão nascer novos 4 animaizinhos. Se reproduz através das partes dele, certo? E por brotamento, vem da mãe, nasce um brotinho ali que vai se formar um novo animalzinho, certo? Nós demos o exemplo da hidra, ok?